Então, vamos lá. Gravando. Fechou. Então, gente, primeiro, boa noite a todos. Né? A gente vai começar aqui algumas conversas que pretendemos ter sobre a Pola e aspectos que dizem respeito ao contexto institucional. E a gente está nessa primeira conversa recebendo, então, a Flávia Dutra, né, que é psicanalista, sócia de Apola Brasília, e que, enfim, vai conversar com a gente sobre as questões pertinentes ao PIC, né, nessa fala que a gente nomeou como pontuações sobre o PIC. Flávia, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, e queria agradecer a você, João, e aos colegas de Apola São Paulo, pelo convite, né. Essa conversa, eu acho que eu já comecei com você, né, João, porque o João me deu uma panorâmica, assim, da repercussão do PIC aí na comunidade psicanalítica de São Paulo. Não sei se é só em São Paulo, porque como as nossas atividades aqui em Brasília e a Polo Internacional, por exemplo, acho que em São Paulo vocês têm atividades presenciais, né? Aqui a gente está com todas... Por enquanto ainda não. Então, nós estamos com todas elas virtuais, então essas fronteiras, São Paulo, já né, não se sustentam mais. Então, eu estava falando da repercussão na comunidade de São Paulo, não sei se restringe aí, né? Daí o João me trouxe alguns comentários, críticas e perguntas, por isso que eu disse que já comecei a conversa com ele, né? Porque eu decidi tomar as perguntas que o João me colocou como referência para essa nossa conversa, né? Então, eu não sei como é que a gente pode fazer, eu sugiro que eu faça esses comentários e depois a gente abre, né? E pode ser assim? O que vocês preferem? Acho ótimo. Então tá, eu vou fazer alguns comentários e acho que já numa conversa com o João, a partir das perguntas que ele me trouxe, que eu acho que são perguntas que circularam aí entre vocês. Nós conversamos por aqui. Então, comece por aí, né? E depois a gente abre e podemos dar sequência, como vocês quiserem, né? Eu não sei se a gente vai conseguir abordar todas elas, porque eu acho que não, mas de todo modo eu vou pela ordem que o João me trouxe, né? E então eu começo pela questão da presença do PIC e da estranheza que causou, né? Comentários sobre o programa, críticas, e da função do PIC numa instituição psicanalítica. PIC é o Programa de Investigação Científica, né? Que nós temos em Apolo. Bom, primeiro, eu proponho, né, para consideração de vocês, a seguinte ideia. Essa questão da presença do PIC e a sua crítica seria uma falsa questão, né? Por que eu estou propondo pensá-la como uma falsa questão? Porque toda instituição psicanalítica tem um programa. Todo grupo de estudo e mais, todo psicanalista em sua pesquisa, nos seus estudos, mesmo que particular e solitária, né, na sua pesquisa solitária, também tem um programa. Saiba-se disso ou não. Se esse programa tem uma direção científica, se ele se abre à possibilidade de uma investigação com orientação científica, né, ou não, isso aí é um outro capítulo, né, embora, assim, eu acredite que seja difícil acontecer se ele não é formalizado, se esse programa não é formalizado, porque daí ele se colocaria no marco de um contexto, né, tal como propõe Popper, eu vou retomar isso um pouco mais adiante, né. O que é inédito e que aconteceu na Pola é a formalização desse programa, e também, acho que mais uma outra coisa, né, é a assunção da aspiração a uma direção científica. Agora, o que eu quero dizer com isso, né, que toda instituição tem um programa? Eu vou retroceder um pouco para chegar aí, tá? E aí eu recorro a um livrinho chamado Epistemologia e Ciências Humanas, que é do Alexander Ortiz Ocaña, onde ele cita Barrera, que afirma que toda pesquisa é baseada em um modelo epistêmico, né?
Muitos epistemólogos e filósofos da ciência concordam com isso, a começar por Coiré, que é uma referência importante de Lacan, né, passando pelo próprio Alexandre Ocanha, Barreira, Olímpia Lombardi, que eu trago, são as pessoas que eu trago aqui brevemente hoje, né. Bom, e é por se basear sempre num modelo epistêmico que o pesquisador vê o que vê, graças ao modelo que possui, né. Eu, quando estava escrevendo um artigo sobre o PIC, justamente, para a revista, né, eu esbarrei numa referência que eu gostei muito, mas eu perdi, eu não sei de onde eu tirei esse negócio. Agora, nessa conversa informal, eu me dou a liberdade de trazer, né? Quem sabe vocês me digam, foi lá, eu não encontrei de novo. É aquela bagunça, né? Bom, eu faço aquela bagunça, depois com as referências ficam arrancando os cabelos, né? Essa referência é um diálogo de Einstein com Heisenberg, e Einstein teria dito o seguinte: o fato de que você possa observar uma coisa ou não depende da teoria que você use. É a teoria que decide o que pode ser observado. Não me perguntem onde é que está isso, né? Se vocês acharem, me contem. Bom, voltando à Barreira, né? Ele diz o seguinte: tem pesquisadores que não têm uma postura epistêmica consciente definida, mas ela está implícita nas suas afirmações, nos seus interesses, na linguagem que o pesquisador usa, nos traços éticos e na sua percepção das coisas. Tá? Para Coiré, o pensamento científico está sempre dentro de um quadro de ideias, de princípios fundamentais e de evidências axiomáticas. Coiré diz isso está num texto, um artigo chamado Da Influência das Concepções Filosóficas sobre a Evolução das Teorias Científicas, que está naquele volume dos Estudos de História do Pensamento Filosófico. Bom, a nossa prática institucional na psicanálise, né, teórica, nossa prática teórica, nossa prática clínica, ela está sempre dentro de um quadro de ideias. O quadro de ideias de referência de um analista pode ser, por exemplo, o senso comum, ou a própria experiência, né? Ou uma mitologia, que é uma teoria fechada que explica tudo, né? Uma mitologia também pode estar nesse lugar, no lugar do quadro de ideias de referência, né? Ou ainda, né, eu acho que no melhor dos casos, um modelo teórico pode estar nesse lugar. Esse quadro de ideias, por sua vez, pensando ele numa perspectiva mais ampliada, ele está apoiado no modelo epistêmico. Por exemplo, se eu acredito que os conceitos nomeiam as coisas, isso está ancorado no modelo representacionalista e não no campo do significante, né? Quando a gente não conta com a definição do modelo epistêmico, esse quadro de ideias pode estar sustentado na lógica do contexto, tal como Popper propõe no livro O Mito do Contexto. Ali, ele define o contexto como uma espécie de, ele chama de entidade psicológica e sociológica, constituída por uma teoria dominante, que explica tudo, né? Junto a uma forma de ver as coisas, uma forma de ver o mundo, um estilo de vida de acordo com essa teoria. Tá? O contexto estabelece um elo social, unindo os seus adeptos, do mesmo jeito que faz uma igreja, ou a convicção política, partidária, ou ideológica, né? Popper cita aí o freudismo como exemplo de contexto. E ele diz que o contexto é uma prisão intelectual, que impede a evolução teórica, uma vez que tudo é cooptado por ele, de modo a ele se encaixar. Então, para começar, o contexto não é falseável, né? Porque tudo é cooptado por ele, de modo a se encaixar. Por exemplo, né, um paciente que concorda com o analista, isso confirma que o analista está certo, né? Um paciente que discorda do analista,
Isso confirma que o analista também está certo, porque ele está resistindo, ele discorda porque está resistindo. Não é falseável, né? Bom, por programa, para poder dizer que eu acho que toda instituição tem um programa, todo grupo de estudo, todo pesquisador, né? O que eu estou chamando de programa? Eu estou considerando o conjunto de elementos que compõem um quadro, né? Um quadro de ideias que redunda numa praxis. No nosso caso, né, a prática da clínica psicanalítica. 2 exemplos de programa que redundam numa prática, né? Trago para vocês 2 exemplos. Vamos considerar as seguintes concepções. A psicanálise é intransmissível, né? A psicanálise é um legado deixado por Freud, que Lacan resgata de um desvio, retornando a Freud e corrigindo a rota desse legado, né? Essas concepções têm desdobramentos. Se ela é intransmissível, como é que pode sobreviver, né? Então, a saída ela precisa ser vivenciada, que é justamente a apropriação desse saber pela experiência de uma análise, né? Pela prática. Se a psicanálise é um legado, a sua sobrevivência depende de que esse legado não seja desvirtuado, né? E ele é passado, ele depende dessa passagem, né? De geração a geração, justamente para sua preservação. Esse conjunto de ideias, a psicanálise é intransmissível, a psicanálise é um legado, né? E seus desdobramentos, engendra um programa de formação e uma determinada política institucional baseada, por exemplo, né, em hierarquias. Isso foi bastante denunciado por Lacan, né, em muitos momentos, um deles bastante debochado, inclusive, que é quando ele fala dos sapatinhos apertados dos candidatos à formação em psicanálise. Isso está no texto A Situação da Psicanálise, em 56, né. Um outro exemplo de programa, o segundo, esse mais clínico, né? Vamos tomar o seguinte diagnóstico de época, que é o problema do declínio da função paterna. Isso tem consequências clínicas imediatas, né? Eu trabalhei numa clínica, sei lá, tem uns 26 anos, por aí. Essa clínica era interdisciplinar, mas tinha muita referência na psicanálise, né? Uma clínica de orientação psicanalítica que trabalhava com crianças. Então, a gente tinha um grupo de discussão de casos, né? E eu estou fazendo essa crítica totalmente incluída, né? Essa é uma experiência da qual eu fiz parte, me incluo integralmente nela, não estou fazendo de fora, né? A gente, essa ideia do declínio da função paterna, né, era muito presente, e uma coisa que acabou me intrigando, mas eu não tinha como responder a isso, porque não contava com outro modelo teórico para poder pensar o problema, era que todos os casos, a gente tinha semanalmente discussão de casos, né, trazido pela fono, trazido por o profissional que fosse, todos os casos redundavam nisso, né? A conclusão final era falta pai, declínio da função paterna, né? O que operava ali era a hermenêutica edípica a pleno, tudo era interpretado nessa chave, né? O declínio do pai era a função paterna confundida com a pessoa do pai, né? E aí havia a contribuição da mulher, da mãe para isso. A orientação clínica era a seguinte: tinha que chamar os pais, primeiro, para calçar o pai, né, para sustentar a palavra dele, e para cortar da mãe, porque ela, naturalmente, né, determinada pela inveja do pênis, caçava a palavra do pai, e o terapeuta tinha que fazer esse jogo o tempo inteiro, né. A histeria feminina clássica, né, tá querendo cortar o pau do outro.
Isso era uma leitura que hegemônica. Todos os casos acabavam aí, né? Bom, esse é mais um exemplo de programa, né? E da prática que ele engendra. Então, todo quadro de ideias que sirva de referência, qualquer que seja ele, nos força a pensar de determinada maneira, né? O ponto é que, ao desconsiderar isso, pode-se ter uma falsa impressão de que esse quadro de ideias que serve de referência não existe. E daí, uma falsa impressão de liberdade, porque você não tem esse programa formulado. Então, você acha que está agindo livremente e pensando livremente. Quando o que acontece é que a gente só não sabe qual é o programa. O quadro de ideias a que nossa prática está referida fica ignorado. Eu acho que a crítica de dogmatismo, de gesto imperativo do PIC, passa por aí, pela sua explicitação, pela sua declaração. Eu não sei, o João chegou a me comentar quais as críticas que vocês receberam do PIC aí, eu estou me referindo às que nós ouvimos aqui, né? Dogmatismo. A de dogmatismo foi uma delas, né? Outra delas, e essa me pareceu mais inusitada, foi sobre a burocracia do PIC. E eu comentei isso muito brevemente numa atividade de verão que a gente teve em Apolo Internacional, mas a ideia é como se o PIC nos impusesse uma obediência a um regulamento fixo em que a gente tivesse que passar por trâmites inconvenientes, né, ao invés de ir direto ao ponto que nos interessa, que seria a clínica, por exemplo, tá? Bom, então, outra pergunta que o João trouxe é: qual é a função de um programa de investigação para uma instituição de psicanálise? De cara, eu diria que é situar, deixar claro, né, as bases epistemológicas a partir das quais a gente conduz a nossa clínica, e a partir das quais a gente também concebe a formação do analista, né? O PIC explicita o fundamento epistemológico de que a gente parte, né? E a desorientação epistemológica é um traço muito comum nas instituições psicanalíticas. Os modelos teóricos com os quais elas trabalham não são analisados em seu fundamento epistêmico. O que costuma acontecer nas instituições psicanalíticas não é a ausência, é isso que eu estou defendendo aqui, né, de modelo epistêmico, mas o desconhecimento ou a desconsideração da sua própria determinação, né? Eu penso assim, mas não sei o que determina esse pensamento. O psicanalista sem essa noção é governado por referências que são, por ele mesmo, ignoradas, né? Eu acho que esse é um dos impasses com os quais a gente se depara, né? Para me referir a outra das perguntas que o João me trouxe, né? Que é: a que impasses a presença desse programa responde? Então, a ignorância, o desconhecimento ou a subestimação das referências que determinam a nossa prática produz um impasse, né? Que eu acho que pode ser considerado como um impasse ético, né? Como entender, explicar, comunicar o que a gente faz como analista, né? Tem duas vertentes da responsabilidade do analista em jogo aqui, que eu gostaria de destacar, né? A primeira delas é com qual concepção de sujeito a gente opera. Por esse posicionamento, a gente é responsável, somos responsáveis, né? Então, se eu tomo como referência o sujeito imputável da modernidade, o sujeito em questão na clínica é o sujeito culpado pelo desejo incestuoso, e eu vou ler as neuroses e o sintoma nessa chave, tá? A clínica que essa concepção de sujeito engendra é a da responsabilidade e a da retificação subjetiva. Já, se eu tomo como referência o sujeito intervalar, efeito do significante, eu não vou trabalhar com nenhuma das duas categorias, nem a da responsabilização,
nem a da retificação subjetiva. Essa concepção de sujeito que eu assumo tem uma implicação epistemológica, obviamente, né? E outra clínica. Lacan, no texto A Ciência e Verdade que está nos escritos, né, diz que uma ciência se estabelece a partir de uma redução, que corresponde ao estabelecimento do seu objeto, tá? Essa redução é a partir dela que essa ciência estabelece qual é o seu objeto. Isso é fruto de um corte. Esse corte delimita um campo. É esse o gesto inaugural de toda a ciência, né? Esse mesmo gesto é repetido a cada investigação, a cada pesquisa científica. Por exemplo, se eu vou estudar a melancolia, qual é o sujeito em consideração? Né? Qual é o sujeito que eu tomo, né, para poder falar da melancolia? Essa é uma operação epistemológica, né? E eu posso ter consciência dela ou não, mas a concepção de sujeito que eu assumo, ela aparece aí invariavelmente. O que quer dizer que esse gesto, que é correlato ao gesto inaugural de qualquer ciência, se refaz ali nesse texto que eu escrevo sobre a melancolia, porque nele está recortado o que eu tomo como objeto do meu estudo, tá? Então, o pique e a sua declaração é um posicionamento que implica um recorte, né? É um gesto inaugural, não porque comporte uma teoria original, tá? Mas por assumir uma decisão de leitura da teoria lacaniana. Isso é que possibilita aquele que se aproxima, né? Nós, qualquer um que se aproxime, né? Aceitar ou recusar essa perspectiva de leitura. Esse posicionamento e o gesto afirmativo da sua declaração pode ser interpretado como um gesto imperativo, tendo em vista o conceito, o contexto relativista, né, em que o campo psicanalítico está inserido. Bom, esse trata-se de um posicionamento em relação ao sujeito, enquanto tema que nos concerne como analistas, né? Esse posicionamento delimita um campo e uma clínica, que se distingue da clínica kleiniana, da winnicottiana, da bioniana, da milleriana. Bom, a outra vertente da responsabilidade do analista, né, é o compromisso com a comunicabilidade, com comunicar o que a gente faz. Na verdade, um compromisso com a comunicabilidade, porque não é só comunicar, né, mas é tornar isso que a gente faz comunicável, né? Bom, eu não estou dizendo que todo mundo tem que falar publicamente do que faz, né? Os estilos pessoais eu acho que precisam ser preservados, né, acima de tudo e respeitados, né? Tem gente que prefere uma interlocução mais reservada, né, e obviamente que não há nenhum problema nisso, né? O que eu estou problematizando aqui, colocando como responsabilidade do analista com a sua clínica, é como é que a gente vai falar do que a gente faz? Como é que a gente vai falar da nossa prática? Eu estou destacando com essas duas vertentes da responsabilidade 2 momentos em que Lacan fala disso. Um deles é em Ciência e Verdade, né? Por nossa posição, a clássica, né? Por nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis. Um argumento muito usado em defesa da responsabilidade subjetiva, mas acho que uma interpretação equivocada dessa frase, né? E esse está articulado ao que falei primeiramente, né? Que é com qual concepção de sujeito que a gente trabalha, esse posicionamento, essa escolha, a responsabilidade de cada um, né, com a sua clínica. Essa é a primeira vertente da responsabilidade que eu destaquei. E tem um outro momento em que Lacan fala disso, que implica na responsabilidade do analista, que está publicado, é uma das conferências que está publicado num livrinho chamado Meu Ensino, está na página 77 isso, né? E se articula aqui a esse segundo problema que eu quero trazer, que é como é que a gente pensa e fala sobre o que a gente faz. Nessa conferência, Lacan aponta para a formalização
como resposta, e a melhor resposta para o problema. Ele afirma que o pensamento do psicanalista se torna interessante quando é responsável. E ele é responsável quando chega a uma solução o mais formalizada possível. Enquanto esse pensamento não redunda numa fórmula, numa formalização, aí eu cito Lacan, tá? Enquanto esse pensamento não redunda numa formalização, se possível matemática, não se vê o interesse nem a nobreza disso, tá? Isso tá no meu ensino. Lacan chama atenção para o compromisso com a formalização do ato analítico. E o impasse, né, para retomar a questão do João, o impasse é, como é que a gente faz isso se a gente não tem clareza do modelo teórico que assume? Né? Vira uma confusão, né? Eu acho que o PIC, o programa, não é outra coisa, a não ser como é que a gente pensa e formula o que a gente faz. É isso, né? Bom, o que está em questão aqui, em relação ao tema da responsabilidade, do posicionamento do sujeito, posicionamento em relação a que sujeito assumimos, né? É a escolha do modelo teórico com o qual a gente opera. E aí, eu acho que a gente se aproxima de outras das questões, né, que o João trouxe. Que soluções o PIC traz para o campo? Eu não sei se a gente pode considerar que o PIC responde a um problema do campo de um modo geral, né, o campo da psicanálise. Não sei, né? Não acho que ele responda a um problema reconhecido pelo campo, em geral, mas acho que ele permite desconstruir a homogeneidade da psicanálise, do lacanismo, inclusive, permitindo a distinção entre as várias psicanálises, a psicanálise não é uma só, e também a distinção entre as diversas leituras de Lacan. O direcionamento científico, né, do PIC também contribui para uma outra desconstrução, a meu ver, que é a da psicanálise como uma mitologia. E aí eu trago a Olímpia Lombardi, um texto que vocês podem encontrar na internet, que tá em espanhol, é Lenguaje, Ontologia e Relações Interteóricas, em favor de um genuíno pluralismo ontológico. É um texto dela com a Hans. A Olímpia diz que a primeira coisa que a gente faz quando vai estudar uma situação particular é delimitar o sistema em estudo, né? E como é que a gente delimita esse sistema em estudo? Através do esquema conceitual da teoria utilizada. É daí que se faz uma primeira delimitação, um primeiro recorte do sistema que vai se individualizar, se identificar e se destacar do entorno. O PIC faz esse recorte e se destaca do entorno, no caso do freudismo, do freudo-lacanismo, né? Então, retomando a questão da escolha, a gente pode pensar na razão que nos leva a escolher a participar dessa ou daquela instituição psicanalítica, desse ou daquele grupo, né? Agora, se não existe um programa declarado, qual que pode ser a razão que me faz escolher fazer parte dessa instituição ou daquela, ou de um grupo qualquer? A ausência de programa das instituições psicanalíticas dá a ideia de que a psicanálise praticada entre elas é a mesma, né? Se elas não têm um programa declarado, não oferecem qualquer razão para as pessoas que as buscam declinar ou aceitar participar delas. Daí a escolha por fazer parte dessa ou daquela instituição, desse ou daquele grupo, né, acaba se guiando pelas afinidades. Eu gosto de fulano, vou estudar com ele, né? Ou pelo brilho, a simpatia, o carisma do mestre, ou sei lá, o que mais, né? Mas isso tudo em detrimento, né, de uma escolha por um modelo teórico. Prigogine, ele afirma algo muito interessante sobre a escolha da teoria,
E isso quem traz é Olímpia Lombardi, Existe a Flecha do Tempo, isso está publicado em livro, é um livro dela, tá? Existe a Flecha do Tempo, eu não sei se está em português, eu li esse em espanhol, tá? Que é Ilha Prigogine, entre a ciência e a filosofia. Esse é o título do livro. Então, Prigogine diz o seguinte, que a tarefa do cientista não é descobrir a verdade sobre uma realidade, mas escolher uma linguagem. Para Prigogine, a capacidade de invenção do cientista se manifesta na criação de linguagens novas, né? E ele vai dizer, mais notadamente, linguagens matemáticas, que permitem introduzir distinções inacessíveis à linguagem natural. Lacan coincide com ele, né, nesse trecho que eu trouxe do meu ensino, né, nessa citação que eu trouxe dele. Ele coincide com ele no caminho da formalização do ato analítico, né, que é direcioná-lo, matematizá-lo, né. Essa tarefa é tão importante que Prigogine condiciona a física por vir à criação de novas linguagens. Essa tarefa do cientista, ele vai dizer que é tão importante que a física por vir está condicionada à criação de novas linguagens, que são novas possibilidades de pensar e dizer o que a gente vive. Bom, voltando ainda, né, à questão da escolha. Se o laço entre os membros de uma sociedade psicanalítica não se dá pelo acordo comum em torno de um núcleo de princípios básicos, um modelo epistêmico, um programa de investigação, então a gente pode supor que esse laço se sustenta pelo marco comum de um contexto, como a gente viu, né? O problema é que o contexto refuta a crítica, né? Os elementos do contexto são considerados como um dado da natureza, uma realidade dada, universal, imutável, e, portanto, não é passível de crítica e de questionamento, de contrastação. A gente poderia perguntar, então, né, mas um programa não pode se converter num contexto? Um programa não pode se tornar um contexto? Claro que pode, claro que sim, né? Esse é o risco o tempo inteiro, né? Popper sustenta a ideia de que ficar viciado numa teoria específica é aprisionante. A ideia de autolibertação e fuga da prisão pode se tornar parte de um contexto. Percebe? Daí a gente estaria de novo numa prisão, o que quer dizer que nunca podemos ser absolutamente livres, né? Mas a gente pode ampliar essa prisão, isso é Popper, tá? Ele diz que a gente pode ampliar a nossa prisão, torná-la menos claustrofóbica, de duas maneiras. Segundo Popper, através das relações interteóricas e da crítica, né? Que é a discussão crítica das teorias. Assim a gente pode evoluir para uma teoria melhor. Por crítica, né, eu me refiro ao confronto de modelos teóricos segundo uma argumentação lógica, né? Muito diferente do que a gente costumava ver, não sei se isso ainda está em voga, né? A gente via muito comumente nos debates psicanalíticos um tipo de, parece, um estereótipo de crítica, né? Um arremedo de crítica, uma coisa assim, nossa, eu vi muito isso, né? Comentários do tipo assim, isso que você está dizendo me faz um ruído, não sei se eu concordo, isso me faz um ruído. Vocês nunca ouviram isso, não? Ou isso é coisa de 30 anos atrás, né? Que, a meu modo de entender, isso aí, né, está muito mais ligado a um ideal de separação, que provém do entendimento do conceito de separação como emancipação, né? Então, se eu discordo de você, eu sou uma pensadora autônoma, né? Isso não é uma crítica, não tem nenhum fundamento, não é disso que eu estou falando, né? Bom, sobre as relações interteóricas, que é uma das formas de evitar, né, a transformação de um programa num contexto, né? Como entender a diferença entre o sujeito imputável
e o sujeito intervalar, efeito do significante, sem levar em consideração as coordenadas modernas e pós-modernas, que determinam essas concepções de sujeito, né? A reforma do entendimento a que nos convoca Lacan, a partir do conceito de sujeito, mas ele não se detém a esse conceito, né? O Seminário 11, por exemplo, é um grande exemplo de reforma do entendimento nos fundamentos, né? Essa reforma do entendimento implica necessariamente as relações interteóricas, né? Essa saída da prisão a que Popper se referia, né? Eu quero comentar só mais alguns pontos para a gente abrir a conversa, né? O Pick tem como premissa a orientação científica da psicanálise, organizada por certos princípios epistemológicos. Dentre esses princípios, está a concepção de que as teorias científicas partem de saberes anteriores, de teorias anteriores e não da experiência, né? E como é que esses saberes são estabelecidos? São estabelecidos por consenso, por convenção, consenso de uma comunidade, né? E também são superados a partir do consenso de uma comunidade científica e por verificações experimentais, né? Sobre o que seria uma teoria mais coerente, mais potente, né? A ideia que o Pick refuta, isso eu queria ressaltar, porque isso foi uma das contestações, né, que a gente ouviu aqui acerca do Pick, né? A ideia de que ele refuta é a de que a psicanálise tenha surgido da experiência, né? E não a de que exista uma ida e volta constante entre teoria e prática, num movimento de antecipação e retroação permanente, né? Considerar a anterioridade da teoria não quer dizer que a gente não deva estudar e discutir as questões concernentes à clínica, à técnica. Ao contrário, eu acho que tudo isso, inclusive a discussão epistemológica, é para lidar melhor com a clínica, né? Tudo isso é para a gente estar à altura da nossa prática, para parafrasear Lacan, né? O Pick corresponde a um modelo epistêmico, né? Daí eu vou citar a Barreira. Abre aspas. Os modelos epistêmicos são representações conceituais sobre as quais o pensamento se apoia, ou a partir das quais se indaga sobre a realidade. Ao mesmo tempo, podem ser vistos como categorias que uma comunidade científica, uma cultura, congregação ou conglomerado cria, adota ou desenvolve para situar-se espaço-temporalmente em resposta às grandes questões da ciência e do conhecimento. Eu vou reler a citação, tá? Os modelos epistêmicos são representações conceituais sobre as quais o pensamento se apoia, ou a partir das quais se indaga sobre a realidade. A realidade que nos compete como analistas é o mal-estar que chega ao consultório e que nos concerne intervir. Por isso, o diagnóstico de época está contemplado no Pick, e é daí que parte o Pick, e é daí que a gente parte, né? Para nos posicionar como sociedade psicanalítica em resposta a esse mal-estar, tá? Então, o Pick parte de um diagnóstico, né? E propõe, faz uma leitura diagnóstica, um diagnóstico de época, e propõe uma resposta a ele. A segunda parte da citação. Os modelos epistêmicos podem ser vistos como categorias que uma comunidade científica, uma cultura, congregação ou conglomerado, é quase um trava-língua isso aqui, cria, adota ou desenvolve para situar-se espaço-temporalmente em resposta às grandes questões da ciência e do conhecimento. Como é que a gente lê o mal-estar que nos chega ao consultório? E como é que a gente intervém, né? Então, a gente tem um conjunto de ideias que nos orienta nessa leitura e que ancora, esse conjunto de ideias ancora a nossa intervenção. E um último comentário, eu queria retomar um ponto que eu passei muito rapidamente, e que é outra fonte de resistência forte que o Pick enfrenta, que é o relativismo. O Pick rompe com o relativismo e o niilismo dominante no campo psicanalítico. Desde uma perspectiva relativista,
todo posicionamento parece discricionário. Por quê? Porque rompe com uma certa anulação de forças engendrada por ele, né? Pelo relativismo, né? É o relativismo que engendra essa anulação de forças, onde tudo vale, tudo se equivale, né? E eu acho que é desde essa perspectiva que o pique pode ser interpretado como dogmático ou imperativo. Então, num contexto relativista, a gente diz assim, né, tudo bem, esse é o seu modo de ver, eu tenho o meu, e a gente segue do mesmo jeito, igual, né? Daí, todo posicionamento é inócuo, não dá em nada, né? O que parecia discricionário, a priori, né, não dá em nada. E daí, a consequência é, né, a crítica fica impedida. O relativismo pode impedir o criticismo, resultando na nulidade de qualquer posicionamento, assim como também de qualquer escolha, né? Então, tanto faz fazer uma análise com um kleiniano, com um winnicottiano, é tudo psicanálise, dá na mesma. Vai dar em nada, né? Nessa perspectiva, é isso, né? Vai dar em nada, é tudo a mesma coisa. Bom, eu fico por aqui, eu acho que a gente pode abrir para conversa, questões, comentários. Legal. Não sei Diga. que críticas vocês ouviram aí, que você me falou mais genericamente, não sei se coincide com sim. Sim, não, vamos lá. Primeiro, queria te agradecer, né, por essas colocações, realmente bastante coisa para a gente pensar aqui, e aí eu acho que eu vou abrir para os comentários, e a gente vai fazendo uma rodada aí, e aí, pessoal, quem começaria? Posso começar? Manda lá. Entrei na frente do Wanderson. Uma pergunta mais genérica, porque eu estou estudando o Coiré, eu não consigo falar Coiré. Coiré, mas ele é russo, né? É o franco-russo, fica uma mistura, mas a gente viu... Mas esse nome é russo? A gente ficou nessa dúvida, mas... Eu também nunca sei como falar. Eu vou de Coiré. Eu estou estudando Coiré um pouco mais profundamente nos últimos tempos. Nos últimos tempos, quer dizer, nas últimas semanas, tá? Nada de muito longo, assim. Mas me veio uma dúvida de pensar que, de algum modo, ele é a base do que o Lacan chama de filosofia da ciência, de epistemologia, né? Sim. E ele tem pressupostos que são um tanto diferentes do que vão ser os do Popper e do Lakatos depois. Como é que fica? Quais pressupostos? Ele é mais radical na ideia de... Ele até fala de alguma lógica de continuidade, mas ele pensa um pouco mais blocado, períodos, transformações sistêmicas de pensamentos, né? É até uma questão um pouco difícil de achar isso, porque é uma conversa que a gente estava tendo com o Hudson, que o Hudson está falando, mas o Correia, ele é um historiador da ciência, mas é que no meio do historiador da ciência tem pensamentos de epistemologia, né? Sim. Mas, e o Lakatos, de algum modo, tomando isso do Popper, ele pensa processos um pouco menos de ruptura, um pouco de conversas, né? Até de conversas fora da linha do tempo. Então, um programa vencido pode voltar a ser um programa atual, dependendo de como as coisas se desenrolarem, enfim. Eu fiquei pensando como é que a gente faz essa mediação de um Lacan coarreriano com um pique lacatosiano. Mas a gente precisa fazer isso? A pergunta talvez seja essa. Como é que a gente pensa esse jogo? Se tá tudo bem, não sei para quê, né? Não sei se precisamos fazer isso, né? Na verdade, o que o Pique toma de Lakatos é o programa, né? O programa, a maneira como ele formula o programa, né? Que ele propõe uma metodologia dos programas de investigação científica, justamente, né?
Uhum. Então, que as teorias partem, são constituídas, estão configuradas numa estrutura que partem de um núcleo central, um núcleo duro, né? Que são os conceitos fundamentais, os axiomas, e passa, em torno dela, um cinturão protetor, né, que são os conceitos articulados a ela. Eu acho que, fundamentalmente, esse é o modelo de programa que o que o Pique toma de Lakatos é esse modelo de programa, né. Não sei se a gente teria que entrar por aí, não sei, haveria que pensar melhor, né, os pontos de choque entre um e outro, e em que medida há um confronto, né, isso, ou se isso nos coloca em contradição, se coloca o Pique em contradição, se Foi essa dúvida que me veio, porque né? não me veio uma coisa muito específica, mas me veio essa dúvida mesmo. Bom, será que isso aqui não produz impasses internos? Mas eu acho que antes tem que fundamentar o que é isso aqui. Sim, O que é isso aqui, o que é aquilo ali, como é que eles se articulam, né, para a gente poder avançar na ideia. Sim. Né? Tem gente com mão levantada. Legal. Então, agora tem o Wanderson. E aí, Wanderson, o que você conta? Mas você quer falar primeiro, João? Você levantou a mão e quer falar? Para complementar? Eu entrei na fila. Enfim, tá. manda lá. Então tá, valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação, Flávio. Eu tenho uma série de questões, assim, então vou tentar fazer o que dá, que me permeia muito tempo, assim. Uma delas é se vocês têm pensado a questão da formação do analista, se vocês têm discutido isso. Eu lembro que num diálogo com o Alfredo, você estava, eu fiz essa pergunta diretamente para o Alfredo, e ele disse que não, né? Na Apola não forma analista, assim. E porque isso remete a uma outra pergunta que, assim... Tá, vai. Tá. Porque isso remete... Porque eu lembro da resposta dele que foi essa, né? Que ele disse que a Apola não forma analista, assim, porque a formação se dá pelo estudo, né? Pela teoria. E que é diferente de outras escolas, ok. Mas isso, a outra coisa que me remete é, assim, até que ponto o Pique ele consegue abordar as questões mesmo políticas que estão em jogos. Tipo, seja pautas identitárias, né, de gênero, de raça, né, as discussões que está tendo aí decolonial e tudo, se chega ao ponto de abarcar isso um pouco mais, porque vamos para uma coisa concreta, por exemplo, sobre o autismo. Até onde eu fiquei sabendo, na França e em alguns lugares dos Estados Unidos, o psicanalista não pode atender paciente com autismo. Isso é uma coisa concreta. E tem implicações jurídicas, quem se arrisca. Então, ok, né? O nosso ofício não é uma profissão regulamentada. Eu também fiz essa pergunta lá para o Alfredo no dia, né? Ele falou que não pode ser regulamentado e tal. Ok, podemos defender essa posição e tudo. Mas aqui fora, no chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Do dia a dia do fazer analítico, isso tem uma série de consequências. Então, assim, tem aí, né, vou utilizar esses termos nesse sentido, mas tem uma galera aí charlatã, né, usando a psicanálise. Mas em que medida a regulamentação evitaria isso? O regulador pode cair na mão de um charlatão? Sim. Em nenhum momento que estou defendendo a regulamentação. Assim, eu estou falando dessas implicações, já que a APOL é uma instituição, né, e está defendendo uma série de diretrizes aí, tudo, seus fundamentos, né, ok, como tem toda uma convergência aí no campo sobre isso mesmo. Mas onde que eu quero chegar? Porque naquele vídeo seus lá sobre a situação da psicanálise no Brasil, vocês tocaram numa série de pontos, né, a bancada evangélica, né, passou por uma série de outras pautas ali, outras que vocês não tocaram, que é a questão da PBE, das práticas baseadas em evidência, porque essa coisa do autismo também vem dessa galera. A constelação familiar foi proibida numa audiência pública que teve no Brasil. E aí tem essas tentativas, né, que a gente vê da graduação em psicanálise, coisas dessa ordem, né. Então, ok, a gente pode defender uma série de posições e sustentar elas. Mas aqui fora, acontece coisas assim mesmo, né, para um ou outro. A maioria ainda vem da psicologia. Assim como tem colegas que às vezes faz uma série de críticas com a psicologia, mas está todo mundo com o CRP em dia. Porque ainda a prática do psicanalista é limitada ao consultório. De resto, ela está regulamentada pela psicologia e outras diretrizes aí, por lei.
Então, ou seja, às vezes quem não vê da psicologia e tudo, de maneira nenhuma, tem que ser exclusiva mesmo. Mas há algo a mais em jogo. O PIC é recente, né? A POLA é recente, tudo isso é recente. Assim, pessoalmente, para mim, o PIC é a melhor coisa que a gente tem hoje, né? O resto é muito pior, né? É muito pior, assim. E outras coisas que fica difícil, tipo assim, tem coisas que parece que não supera, né? Hora e outra em alguns encontros, assim, né? Não só da POLA aqui em São Paulo, de outras, né? A gente ainda volta a coisa, será que há uma desambiguação de Freud e Lacan? Não há. Parece que também é difícil a gente superar essas coisas, né? A gente não está muito acostumado com esse tipo de programa, mas claro, né? Já que as outras escolas não têm isso muito claro, né? Então, porque você trouxe a pergunta, né? Até ponto é burocrático, né? Nos amarra e tudo, né? Coisas assim. Então, não sei, fiquei pensando nessas questões, né? Por hora, né? Vou deixar você responder, se ninguém tiver depois falar, eu falo de novo. Valeu. Bom, vamos por partes, né? A primeira delas, você disse, a POLA não forma analista. Eu não diria desse jeito. Eu diria que, até hoje, eu acho que essa é uma coisa que um tema que a gente está devendo e que surgiu nessa discussão que você acaba de trazer, né? Que tem alguns textos publicados sobre isso, no Rei, em El Rei também, né? Sobre a questão da formação. Mas não nos dedicamos, assim, extensamente a esse tema, né? Mas eu não diria que a POLA não forma analistas, de jeito nenhum. A POLA não se ocupou, a POLA como um todo, desse tema, embora um ou outro, né, psicanalista de Apola tenha se ocupado, publicado sobre isso, mas a POLA não se ocupou de um modo geral com esse tema da formação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem um débito aí, né? Mas eu diria que sim, a Apola forma analistas, né? Senão, como é que não haveriam analistas? Não haveria analistas em Apola, né? Mas a formação do analista em Apola é uma espécie de efeito colateral. É um efeito colateral, né? Se você estudar, né? Isso acontece, né? Mas é um efeito colateral, mas não tem como objetivo a formação do analista, não tem comissão de nomeação, de reconhecimento de analista, nada disso tem, Apola. Não nos ocupamos disso, né? Mas, sim, né, tem analistas em Apola. Então, isso deve acontecer, né? A segunda questão, você falou dos temas atuais, as questões de gênero. Recentemente, a gente teve, ainda não foi publicado, isso vai ser publicado muito em breve, tá? Porque nós já estamos com a redação final de uma reformulação que houve no PIC, tá? A partir do trabalho, vocês conhecem A Mulher e o Feminino? La Mujer y lo Feminino, não está em português, né? A partir do trabalho das meninas, porque são todas mulheres, né, de La Plata, que publicaram esse livro, e elas propuseram uma reformulação no PIC, incluindo como diagnóstico de época a sexualização da identidade, tá? Então, esse tema entra ali muito decorrente desse trabalho de investigação seríssimo que elas fizeram, né? E isso é outra coisa, né, que o PIC está em movimento, né? Além desse, teve uma outra modificação que acabou de ser incluída e que deve ser publicada logo, né? Esse texto que fundamenta essa modificação no PIC, acerca da sexualização da identidade, eu tenho esse texto, se vocês quiserem eu posso passar para vocês, depois eu passo, vocês divulgam, tá? Distribuem aí entre vocês, que me parece bastante interessante, né? Fundamenta essa mudança, esse acréscimo, né? Não é que mudou o PIC, foi acrescido a ele essa questão, né? A questão da regulamentação, eu não sei se eu te entendi, mas você disse que não está defendendo isso, né, Anderson? Não, porque assim, então se há uma formação em jogo, isso acontece em algum momento de forma colateral,
Mas, assim, quando começa a atuar na clínica, como é que fica isso? Eles começaram a atuar, a partir de quando? Ah, não, mas não tem, não tem a- a- sim, isso existe em certas instituições. Não há uma autorização, não há uma Não, autorização. não, Entendi. né? Isso é da responsabilidade do analista e a responsabilidade é individual. Do analista é individual, né? A Paula não responde pela prática de ninguém, não, não nomeia ninguém, não. Então, assim, se aconteceu alguma coisa com o analista, na sua Não, prática, ele não está resguardado de nada, assim, ele tem que se de virar nada, sozinho. não, Entendi. Como cidadão, quase. de nada. Mas nenhuma instituição faz isso também, né, Wanderson? Eu saiba, eu nunca vi assim um... Nem resguarda, nem... Eu acho que é mais esse lugar de uma autorização e O que a instituição faz crença é de uma... alguma garantia do que necessariamente de Sim, um resguardo legal. Não sei se é nesse que exatamente. você está pensando, né? O que algumas instituições fazem, algumas instituições têm comissão de nomeação, que é uma espécie de, né, de reconhecimento de que ali há um analista, e isso funciona como uma espécie de garantia, de respaldo, né? Mas esse tipo de... Eu sei que na Argentina tem uma coisa que nós não temos, pelo menos não que eu saiba, aqui no Brasil, que é uma espécie de seguro de mala prática. Vocês conhecem isso? Você faz um segurozinho, né? De se você for processado na sua clínica, mas isso é algo que não passa por instituição nenhuma. É um procedimento legal. Que não passa por instituição psicanalítica nenhuma. Né? Você faz uma espécie de seguro de mala prática. Se você for processado por um paciente, qualquer coisa dessa, você tem não sei nem como funciona direito, mas o nomezinho é esse. E eu acho que a gente tem um conselho aqui, né? Geralmente... E no Brasil também, essa é responsabilidade profissional, é um seguro privado, tipo de carro. Ah, é? Tem. Mas Lilian é psiquiatra, né? Isso. Mas tem de um modo geral? Tem de modo geral, profissional de saúde, se for para trabalhar privado, pode fazer. Ah, bom. Para ter uma garantia. Dá para fazer. Viu, gente? Olha aí. Lilian, você sabe se psicanalista que não é psicólogo também teria esse resguardo? Não sei. Talvez não, porque eles pedem uma série de... Que aí a seguradora vai pedir... Claro. Os respaldos dela. Exatamente. Esse é um problema, né? Porque o psicanalista que não é psicólogo tem uma prática do ponto de vista da lei ilegal? Uhum. É um problema, né? Mas posso introduzir aqui uma questão, aproveitando o gancho? Acho que essa questão que o Wanderson traz, de fato, né, ela é bem pertinente, porque faz a gente pensar aí na questão de por onde passa o Estado, né, no campo da regulamentação e na prática psicanalítica, e acho que a Paula está nesse movimento de se pensar, né, nesses contextos, mas eu acho que o PIC ele traz umas questões um pouco distintas, né? Assim, pensando no CERN, do Programa de Investigação Científica. E aí, né, Flávia, te ouvindo, eu lembrei de algumas experiências que eu tive em outras instituições, em que assim, a gente poderia dizer que o elemento que organizava a instituição era o nome Freud ou o nome Lacan. Então, assim, é como se... Bem, esse é o termo que sustenta a instituição. Então, você vai criticar o Lacan, a crítica ela não adere, ela não pega muito, né? Porque o que sustenta a instituição é o nome Lacan. Você não vai criticar o nome Lacan, né? E aí é interessante, porque isso como organizador até fazia uma dupla saída da crítica, ou
se tinha uma absoluta recusa, né, da crítica. Então, não, você não leu direito, vai ler o Lacan, porque o Lacan não é bem assim, o Lacan, ele fala isso, mas ele pensa o oposto, né? Sabe umas coisas que aparecem tentando, assim, salvar de toda forma o Lacan, ou quando se criticava, ele fala isso, mas isso não é tão importante. O importante é... E aí pegava alguma outra citação para tentar, né, salvar, porque era o que sustentava mesmo. Acho que, nesse sentido, o interessante do PIC é trazer esse elemento em que você pode se posicionar, né? E aí eu acho que o legal da relação com a instituição é que toda pesquisa que a gente faz, a gente, de alguma forma, se endereça a esse documento que representa algo de um coletivo, né? Então, em toda pesquisa ligada à Pola, um tipo de posicionamento ético, né, diante desse documento, até para que se possa questionar, né? Mas você sabe o que você está questionando, por onde você está questionando. Eu acho que nesse sentido, de fato, a conversa pode avançar, né? Do contrário, a gente recai num louvar o legado do que Claro. quer que seja, né? E se perde um pouco. E aí, Flávia, acho que a pergunta que eu queria colocar, e que acho que ressoa um pouco no que estava trazendo o Wanderson, que assim, é o passo, ou como se toca, como que o PIC, ele como um programa de investigação, ele toca aspectos mais, né? Aspectos mais específicos da clínica, porque da prática, diria, né? Não necessariamente da clínica, porque tem momentos do PIC que eu sinto que tem uma direção, assim, pensando no fazer até, né? Acho que tem uma seção do PIC, que é o da psicanálise, por exemplo, que assim, me parece que tem um salto na conversa, de uma conversa um pouco mais próxima de elementos epistemológicos, de elementos, até pensar a metodologia, né, de pesquisa e tudo mais, mas aí tem um momento que ele vai trazer, por exemplo, uma crítica ao silêncio, né, ou uma crítica à sessão curta, uma crítica a elementos que, de alguma forma, já dizem, assim, da ação, né, da tática, se a gente quiser, em alguma medida. Tudo bem, a gente pode retroagir, mas para pensar o que fundamenta, mas me pareceu um elemento um pouco, como poderia dizer, diferente do que estava até então, né? Pensando conceitualmente, queria te ouvir sobre isso, né? Sobre essas aproximações e distanciamentos da prática, assim, que o PIC operaria. Aquele quadro, né, que parte do diagnóstico de época, né, como a psicanálise hegemônica responde, e a resposta de Apola, né, me parece que ele pode ser pensado muito clinicamente, né, como respondemos, né, isso, a maneira como respondemos ao que diagnosticamos, né, isso, ali tem uma clínica, né, ali tem uma orientação clínica, né. Agora, isso que você citou, dessa parte da psicanálise, as duas coisas que você citou, me parece muito direcionado a certos cânones do lacanismo, né? Isso é uma crítica evidente ao lacanismo, né? Ao que se entende por sessões curtas. Vocês nunca ouviram ninguém com orgulho dizer assim, mandei embora com 8 minutos? É isso, né? Como se esse fosse o ato lacaniano por excelência, né? O que é uma tremenda de uma bobagem, né? E outra delas, que eu esqueci, João, a sessão curta aí. Que era da... peraí, agora eu me perdi aqui. Era da sessão curta e do silêncio, né? Isso. O lugar do silêncio. Sim, assim. que também é outra. Né? Eu acho que entra nesse estereótipo. Assim, né? No estereótipo, eu acho que essa é a palavra.
né? Está orientada para isso, uma crítica ao estereótipo de um analista lacaniano, né? Não sei se está mal colocado ali, não sei se por que te pareceu tão, né, fora de lugar, mas eu acho que a questão é por ali, né? É por aí. Não, legal, Flávia. Agradeço. Aí agora aqui Agora, se você tem uma outra coisa que eu também queria comentar, né? Que são os problemas e os impasses de uma instituição sustentada no nome próprio, Sim. né? Que não tem essa mobilidade. Por exemplo, essa modificação recente acerca da sexualidade e identificação vem a partir de uma crítica ao PIC. Olha, está faltando isso aqui. Isso aqui está mancando aí. Né? Legal, Flávia. Então, vou passar agora para o Gustavo, né? Acho que está na fila. E depois está Boto e Wanderson. Vamos lá, Gustavo. Boa noite, gente. Queria agradecer o panorama que a Flávia trouxe para a gente, bem elucidativo. Minha pergunta vai mais numa espécie de convergência disso que vocês estavam discutindo sobre aproximações e distanciamento do PIC em relação à clínica, e mais especificamente a partir da questão da responsabilidade, que a gente trouxe agora há pouco pela via na sua prática profissional, o analista é responsável individualmente por aquilo que coloca. Pelo que eu venho entendendo, inclusive pela discussão que o grupo, que o Gabriel coordena, fez a respeito do termo responsabilidade, é como se sequer cogitássemos uma responsabilidade que não fosse individual. E aí, por ser individual, a decorrência lógica, inclusive para o PIC, é que um sujeito não poderia ser responsável, vamos dizer assim, no seu aparato conceitual, assim, de como um psicanalista trabalharia a partir do PIC. Bem, até aí, concordância no aspecto do sujeito dar uma responsabilidade subjetiva, que não haveria na medida em que o sujeito é efeito e não causa, não é uma agência, vamos dizer assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, o PIC coloca um pouco do que foi dito aqui, que o inconsciente não dirige a cura e que é o analista quem tem a responsabilidade de fazer. Sim. Tem uma ambiguidade aí também, porque o próprio PIC diz que o sujeito é a conexão entre analista e analisante. Então, a gente vai ter que criar uma diferenciação do que é o analista naquele momento do PIC e do que é o analista agora responsável pela direção. Eu estou fazendo essa pergunta, esse apanhado, porque no grupo houve essa discussão a partir de uma provocação de um vídeo do Goldenberg. Inclusive foi a Lana está aqui, que antes mesmo dessa discussão me apresentou. Que ele disse que tem dificuldades de discutir com a Paula a respeito desse tema. Porque que há uma responsabilidade ao analista, o próprio PIC coloca. Mas se não estivéssemos falando de uma responsabilidade subjetiva, mas poderíamos falar de uma responsabilidade ao analisante no contexto do tratamento? Essa é uma questão que eu tenho. Claro. E, só para concluir, Fábio, uma dificuldade, uma falta que eu percebi aqui, inclusive a partir do texto que nós lemos, que foi o seu, do termo ética. Não está presente no PIC o termo ética, algo que parece tão caro à própria psicanálise, e que talvez responderia de maneira correlacionada, vamos dizer assim, com essa questão da responsabilidade, tirando um pouco de um nível etimologicamente jurídico, vamos dizer assim, para colocá-lo nessa outra dimensão, a dimensão ética que o Lacan trabalha também em muitos momentos da obra. Né? Uhum. Lacan vai dizer que o sujeito, né, é criação da análise, né? É efeito da análise, né? E numa análise, a gente tem que contar com dois. Ele vai dizer isso no seminário 20, quando fala da unidade rateira. São dois. Está falando do paciente. São dois que estão em jogo. O indivíduo e o sujeito do inconsciente. Que há responsabilidade individual do paciente numa análise, claro que há.
Claro que há, porque ele tem que se comprometer com o pagamento, com falar, né? Com cumprir com o horário. Isso é da ordem da responsabilidade individual, né? Agora, a condução da análise é responsabilidade do analista, né? É responsabilidade do analista. Vejo muitos analistas que vão às supervisões e sofrem com essas questões, porque foi responsabilidade individual, portanto, dele, que aquele tratamento não avançou, ou coisa do tipo. Quando que essa questão talvez fosse um pouco mais complexa nesse nível. Claro que tem desdobramentos outros, mas vai um pouco nisso da proposta do PIC, que tensiona com uma pretensão científica de uma praxis, né? De uma ciência que, ao mesmo tempo, trabalha sobre o aspecto prático da clínica, como aproximações e distanciamentos, trazendo que o João trouxe um pouco desse arcabouço para se pensar. Não sei se eu te acompanhei nisso. Um exemplo prático que eu trouxe, assim, que em supervisão é perceptível, às vezes, como os analistas chegam, tratam de casos, falam de casos que não avançaram e que, por um movimento teórico que poderia generalizar o aspecto e dizer que a responsabilidade do tratamento é do analista, portanto, foi culpa, vou usar agora a aproximação da responsabilidade como culpa do analista, que o tratamento não avançou na direção da cura, ou coisa do tipo. Questões de supervisão, questões que ficam, às vezes, de fora desse panorama das construções conceituais científicas, vamos dizer assim. Pelo menos que eu percebo aqui no PIC. Você está dizendo que isso fica de fora do PIC, a questão da responsabilidade do analista? Agora, pensando muito mais numa responsabilidade do analisante. A do analista está aqui. E pelo que você trouxe, também do ponto de vista que ele é responsável por sua profissão, e coitado dele se ele não for da área da saúde aqui no Brasil, ou psicólogo ou médico, principalmente psicólogo. Mas em que medida a responsabilidade do indivíduo analisante entraria? Né? Não vejo... no mesmo contexto que você trouxe, Flávia, a gente está concordando, porque você disse a responsabilidade individual do paciente em análise. Eu acho que isso já responde a minha dúvida. É porque quando eu levei para o grupo, é como se não houvesse, como se fosse uma espécie de heresia falar assim, desse modo, sabe? Sim, mas aí o que precisa estar claro é a distinção entre indivíduo e sujeito. Responsabilidade individual há sempre em tudo que a gente faz, né? Inclusive na proposta que a gente sustenta coletivamente em Apola, tem responsabilidade aí também. É óbvio que tem, né? E eu falei hoje em ética, o compromisso ético com a formalização que tem o analista, né? Agora, isso está aí, isso está posto, porque senão não existe nem, né? Como é que uma análise se sustentaria, né, se essa questão da responsabilidade individual não está colocada? Não tem como sustentar, né? Aliás, não tem como sustentar compromisso nenhum sem ela, né? Mas eu acho que a confusão que a gente faz está em outro lugar, não é no campo da responsabilidade, é no campo da indistinção entre sujeito e indivíduo. Porque não há problema nenhum em reconhecer a responsabilidade individual do analisante. Às vezes eu tenho a impressão que a posição do Lacan de permanecer ambíguo o conceito de sujeito é justamente porque a gente cairia nesse lugar de um sujeito efeito, mas ao mesmo tempo, se o sujeito para a Pola está dividido entre analista e analisante, e ele é produto analista... da análise, ele é produto da análise. Sim. Né? Vamos passar para o Boto e para o Wanderson? Legal, vamos lá. E aí, Boto? Que alívio que deu te ouvir falar que a gente pode pensar sim numa formação na Apola, Flávia, porque o que a gente tem visto de algum modo aqui
com essa ideia de que a Paula não tem uma formação, é um caminho muito maluco de que é assim, tudo bem, vai lá fazer sua formação com os freudo-lacanianos, depois você volta aqui e a gente corrige seu entendimento. Gente, não, A gente tem um pique, ter um pique é um pé e meio de Claro. pensar uma formação legal, uma formação interessante, claro. né? Uma formação que não caia Bom, nas bobagens por aí. Aí, Boto, um tema para a gente trabalhar seriamente, né? Como que se propõe isso? Uhum. Eu entendo até agora como um efeito colateral. Mesmo que seja para pensar como é que a gente faz uma formação por efeitos colaterais, mas a gente tem que falar disso. Sim. Senão você não cai nisso. Faz sua formação no fórum, faz com os millerianos, depois vem para a Pola e a gente revê o que a gente pensou lá. Aliás, esse é o tema pendente que ficou do nosso encontro anterior, né? Esse da formação. Né? Que bom te ouvir falar assim. Obrigado. Legal. Amanda, pode falar, porque eu já falei, depois eu falo depois de Então você. vamos lá, Amanda, diga lá. Certeza, Wanderson? Não, primeiro queria fazer coro ao Luiz, porque também fiquei super feliz em te ouvir falar sobre isso da formação na Apolo. Eu concordo contigo, e acho bem complicado mesmo, bem problemático isso de negar, quase recalcar uma coisa, né, que é importantíssima, um aspecto importantíssimo do que a gente está fazendo. Inclusive, quando você fala da importância da formalização de alguma coisa, né, que o Lacan está propondo. Mas o outro comentário que eu queria fazer é que acho que um valor, né, do PIC é esse aspecto mutante dele, né, essa possibilidade de ter um movimento dialético que acrescenta, retira, enfim, e vai construindo, reconstruindo a coisa, porque isso tira esse programa desse espectro da lealdade, né? Que é algo que pode existir e que geralmente existe na maior parte das instituições, que podem até ter um programa, mas que são programas que funcionam nessa base da lealdade, né? Assim, existe aqui, aí sim, uma espécie de religiosidade ou coisa do tipo, nesse sentido de que aqui isso é o que nos une, mas nisso não se mexe, né? Isso aqui, nós somos leais a isso aqui. E leais muito nessa acepção que o próprio Alfredo traz no outro Lacan, quando está falando sobre o retorno a Freud, né? Que ele está falando que isso ficou amplamente entendido no lacanismo como uma lealdade a Freud, como se o Lacan fosse leal ao que o Freud disse e tivesse resgatando uma verdade que os outros estavam traindo, né? E isso acho que gerou toda uma tradição no lacanismo dessa vontade de lealdade, né? Quem é mais leal do que quem, ao que o Lacan disse, qual instituição, qual mestre, e por aí vai. E aí eu acho muito rico quando o Alfredo traz nesse mesmo livro, nesse mesmo momento, essa ideia do retorno como numa outra acepção até da tradução do retourner, né, que é do sentido, que é o que é que isso quer dizer, pensando no sentido não espacial, né, mas o que isso quer dizer. E aí eu acho que o PIC, ele está fazendo exatamente esse movimento. Ele tem essa possibilidade que eu acho que enriquece muito mais, que é um pulo do gato, para a gente não cair nesse problema de virar o contexto, né, que você estava falando, de uma maneira que as outras instituições geralmente estão fazendo no lacanismo. Acho que isso é um dispositivo que faz toda a diferença, né, que tira a gente, ou que previne a gente, talvez, da melhor maneira possível, mas não é uma garantia, obviamente, aí nesse mesmo lugar. Bom, obrigado pelo comentário, Amanda. Precioso, né? E tem várias coisas para a gente destacar. Uma, essa sua observação do aspecto mutante do PIC, né? Eu acho que o PIC é uma estrutura, né? Ou seja,
os elementos se articulam entre si, quer dizer, ele não muda de qualquer maneira, né? Não muda de qualquer maneira. Tem certas condições que precisam ser obedecidas para que essas mudanças aconteçam. Se você mexe num elemento, você está mexendo naturalmente com o outro, né? Então, ele é uma estrutura que, claro, parte, como toda ciência, né, de axiomas, né, que são os fundamentos ali, mas que seus elementos são cambiáveis, né? Outra coisa é que o aspecto da lealdade está muito ligado ao que o João falou, né, a instituição sustentada no nome, né? Eu acho que convoca a isso, né, a uma adesão por lealdade, né? Não só por... Aí vocês acabam de me dar uma outra ideia, porque não é só pelas afinidades eletivas, pelo brilho do mestre, mas pela lealdade ao nome, né? E aí, claro, isso está totalmente conectado à ideia de legado, que é imutável, não pode mexer, porque se você mexe, dilapidou a herança, né? Já não é mais aquilo que era. Né? Vocês sabem que tinha na instituição que Freud fundou, Lacan trata isso num texto que agora eu não me lembro mais qual, mas esse grupo seleto, né, dos 7 anéis, que era para preservar o legado, e funcionava secretamente. É isso, as instituições funcionavam muito nessa tradição dos eleitos, um grupo, né, que ia escolhendo os seus discípulos e passando adiante o legado. Olha, toma, né, toma aqui, cuida bem. E aí, gente, vamos então fazer uma última rodada rapidinho para a gente ir fechando. Aí na fila tem o Wanderson e a Gabriela, isso? Então... E a Lana, agora apareceu a Lana. Então, assim, eu vou pedir para serem sucintos para a gente fazer uma rodada final. Pode ser? E aí? Agora ficou tenso. Assim, Flávio, ao mesmo tempo que a gente tenta fazer essa diferença entre responsabilidade moral, né, dentro da culpa, e responsabilidade ética e tudo, eu fico pensando o quanto que a gente às vezes condena a moral dentro do campo da psicanálise, tá? Da nossa prática e tudo mais. Mas, assim, quais os critérios normativos da nossa prática que está em jogo e que o PIC estabelece, e, assim, ao mesmo tempo, as delimitações da nossa atuação. Você citou aí a melancolia, por exemplo, eu lembro que um outro diálogo com a Paula de Uberlândia, o Alfredo estava, e aí o colega lá até fez uma pergunta para o Alfredo, a partir do livro lá das estruturas clínicas, sobre as adicções, e o Alfredo até respondeu assim, olha, aquilo lá não dá conta de tudo. Né? Então, ou seja, que quadros que estão aí também em jogo, que a psicanálise não dá conta, não opera. Percebe que a gente também tem dificuldade de localizar as delimitações. Porque sempre tem aí cartaz espalhado, né? O que a psicanálise tem a dizer? De A a Z, né? Percebe? Né? A gente cai nisso. Assim. E por último, voltando à questão da responsabilidade do analista, assim, a gente, não sei, né? Penso que todo mundo aqui, vou usar essas palavras, condena o neoliberalismo e entende que tem que ser combatido. Mas até que ponto a gente coloca o analista nesse meio? De uma lógica neoliberal também. Percebe? De uma lógica neoliberal. Passamos aí nesses 4 anos com esse, né, ridículo aí que passou, e escolas fizeram nota e tudo. Algumas, né, não fez nada, deixou uma coisa meio em cima do muro, mas tem hora que a gente tem que tomar posições até institucionais mesmo. Porque está inserido na polis. Isso tudo está inserido na polis. Não tá na margem, né? Não está na margem. Então, também fiquei pensando nisso, assim. E como o Boto falou, eu acho que a gente consegue construir uma coisa muito melhor do que tem por aí. Né? E temos que assumir isso, né? Matar no peito, né? Valeu. Aí eu tendo a discordar de você, porque me parece que essas posições políticas a gente toma individualmente como cidadão. Não sei se a instituição tem que, né, se posicionar politicamente e pressupondo que todos nós pensamos da mesma maneira. Eu acho problemático isso. Mas qual que fica o universal em jogo, entende?
O PIC é uma tentativa de um universal. Não estou falando Não. de enriquecer a coisa. Não, Não, é uma o PIC é tentativa de universal? Que universal você está falando? O PIC é uma tentativa de estabelecimento de um campo, ao contrário? Mas que por convenção, que até então, enquanto ele não se modifica, a gente opera por aí. Não é isso? Não, mas que universal é esse? Não, universal, assim, todo mundo que faz parte da porra, entende? Senão a gente fica sempre que a gente for tratar um conceito, a gente está sempre voltando para justificar nele, entende? Isso já é aceito convencionalmente, Sim, a priori, nesse sentido, como axiomas e tudo. sim. Ou formulando a pergunta, Mas não há um universal em jogo de isso nós, analistas? Isso é um pacto, né, de uma comunidade em torno a determinados princípios. A gente vai ler Lacan desde essa perspectiva, partimos daqui, né? Partimos daqui. Agora, a gente não tem que estar de acordo com tudo. De jeito nenhum. Aliás, isso que você disse no começo, a psicanálise ser convocada a opinar de A a Z, de unha encravada a câncer no timo, né? Isso não é ciência, isso é mitologia. Isso é mitologia. Aí nós operamos desde o campo da mitologia, né? Quando a gente estabelece um recorte, e o Picker isso é uma redução, por isso que não entendi quando você falou de universal, né? Porque eu acho que o movimento do Picker é de uma redução. Olha, isso aqui, a gente tira isso, tira aquilo, é desde essa perspectiva epistemológica que a gente parte. Por exemplo, quando o Lacan pensa na questão do desejo do analista ou do passe, é de encontrar essa marca universal. De quem é analista? De quem atua como tal, entendeu? Não, eu acho que o que está em questão ali no passe é a tentativa de falar da experiência. É ali que Lacan vai dizer essa frase que eu coloquei aqui como um dos programas da intransmissibilidade da psicanálise. Ele estava falando da dificuldade de falar dessa experiência. Ele não está falando como um marco universal dos analisandos, um marco universal dos analisados. Não existe isso. Mas não há uma ética do analista, Flávia. Não há uma ética do analista. Sim. Que a Porra vai defender. Isso não é um universal para nós aqui, que adere à Porra, nesse sentido. Não, eu acho que isso é individual. A própria ética? A própria ética da psicanálise, sim. O que você está chamando de ética do analista? Não, eu quero saber o que a Porra defende. É nesse sentido, a partir da Porra, não de mim, esquece eu, do que a Porra defende, assim mesmo. Qual a ética que ela defende? Qual a definição? Assim? O PIC não é uma normativa. O PIC não é uma normativa. Não tem como, Flávio. Não tem como fugir da normativa. Discorda-se, não tem como. Dizer que não trabalha, por exemplo, com a responsabilidade subjetiva já é normativo. Já é normativo. Aí temos que discutir a questão normativa, assim mesmo. Que eu acho que é um outro pecado do campo. Assim. Dizer que não trabalha com responsabilidade subjetiva é consequência de uma concepção de sujeito que assumimos em comum. Por assumir em comum é normativo. Por assumir em comum é normativo. Senão fica solto, Flávia. Senão fica solto. Aí cai nisso que cada um realmente vai operando, né? Ou cai na coisa do estilo, por exemplo. Mas eu não sei, posso colocar uma questão aqui? Eu não sei se eu estou entendendo, Wanderson, até para a gente encaminhar, né? A gente está com o tempo aqui um pouco apertado, mas acho que a ideia de um programa de investigação não é a ideia de uma carta de normas, uma carta de recomendações ou um código de ética. Também não é um código de ética. Né? Mas não é a teoria que produz a praxis, gente. Não é isso que a gente está falando aqui. Sim. Não é isso? Não, mas eu acho que a questão é que, bem, isso não vai dar conta de tudo, né? Então talvez a gente possa pensar até onde isso vai dar conta, o que não vai dar conta, mas nesse momento não vai dar conta de todos os aspectos da nossa prática, né? É um programa de investigação. Não, são princípios da nossa prática. São princípios da nossa prática, mas não uma normativa sobre a nossa prática, um modo de procedimento. Sim. Sim. Posso, então, passar aqui para, acho que está a Gabriela e depois a Alana. Vamos lá. E aí, Gabriela? Oi, gente. Boa noite. Obrigada, Flávia. Minha pergunta vai um pouquinho em relação ao PIC, não sei, e um pouco pelo que você falou ao responder ao Gustavo, que o sujeito estaria, então, dividido, porque eu gosto muito do tema
que você desenvolve junto com o Alfredo, inclusive em Apola, da responsabilidade subjetiva. E te ouvindo agora, tem algo também não sei, me desperta aqui, né, que o sujeito estaria dividido entre um sujeito individual, que em algum momento acho que você chamou de sujeito imputável, e o sujeito do inconsciente, não sei se eu entendi bem. Não. Não? Não é que o sujeito está dividido em sujeito individual, é que... A divisão, no caso, né? Teria uma divisão ali, não sei. Lacan disse que a gente, analista, né, lida com dois. A gente toma como um, mas tem dois em jogo, o indivíduo e o sujeito. Né? O que eu falei do sujeito imputável é o sujeito da modernidade, quem fala muito bem disso é o que fez Alain Deliberat, a arqueologia do sujeito, né? Que o sujeito, ele vai dizer que o sujeito da modernidade é o sujeito imputável. Ali é uma concepção de sujeito. Eu estava chamando a atenção para qual é a concepção de sujeito que a gente assume na clínica. Sim, ótimo. Sim. Mas então, é nesse sentido, o mal-estar que chega à clínica, sim, a gente deve pensar, né, no sujeito, talvez na divisão subjetiva do sujeito entre saber e verdade, na fenda do mal-estar que se causa aí, não sei se tão independente de um diagnóstico de época, que de alguma maneira, pelo menos na minha leitura, esse sujeito imputável ele carrega, como se houvesse uma articulação. Se fala de divisão, há uma articulação entre, né, teria ali, inclusive nesse espaço da divisão, é onde os conceitos de Lacan entram, inclusive, os mais originários, de objeto, enfim. E aí eu penso um pouco como Gustavo, porque eu escuto nas supervisões os pretendentes analistas meio que sem saída, porque como responsabilizar o sujeito individualmente quando a gente já tá trabalhando com o sujeito do inconsciente, com outra concepção de sujeito. E recai sobre nós, muitas vezes, prejuízos, dívidas, falta de ghosting. É interessante que, de alguma maneira, os moldes, né, como os relacionamentos de época também se estabelecem, acabam, de alguma maneira, pelo menos na minha visão, ocorrendo em termos de fenômeno no trabalho, pensando numa transferência como algo artificial, que, enfim, que em algum momento que vai ser estabelecido, em algum momento vai ser dissolvido. E aí acho que a gente fica num impasse, assim, tudo bem, eu entendo que o PIC não dá conta de tudo, mas não sei se teria um atravessamento político aí, numa tática, como se a tática já tivesse estabelecida. Não sei, eu fiquei pensando um pouco nisso, e essas questões também me convocam. Não sei se eu consegui te acompanhar integralmente, mas queria destacar um elemento aí da sua fala, que é esse sem saída que os supervisandos ficam, né, entre a responsabilidade subjetiva e o sujeito do inconsciente. Esse sem saída, na verdade, pressupõe uma escolha não feita. Por isso que gera um impasse. Né? Escolha não feita em relação a com que concepção de sujeito você trabalha. Percebe? Porque se eu vou trabalhar com a concepção de que o sujeito é o sujeito imputável, né? Então eu vou assumir uma condução, né? O da responsabilização subjetiva, da retificação subjetiva, como eu falei para vocês hoje. Né? Se eu assumo outro, acabou o impasse se eu faço uma escolha. Eu vou conduzir de outra maneira. Né? O impasse se dá quando você está tentando conciliar duas coisas inconciliáveis. Aí é o beco sem saída. Né? Mas não sei se seria uma conciliação, mas, então, enfim, acho que teria uma articulação aí trazida que não chega, e manejar, acho que o conceito de manejo de transferência, não sei se entra aí, como eu venho de uma formação freudo-lacaniana, entrar no PIC, me posicionar totalmente com o PIC, causa algumas questões, assim, como essas. Mas obrigada, estou acompanhando a discussão, estou gostando muito. Obrigada. Legal. Passamos então para a Alana e fechamos? E aí, Alana? Oi, gente.
Flávia, eu gostei muito de te ouvir, principalmente quando você coloca essa abertura, assim, né, de... Não quer dizer que a gente não possa interrogar o PIC a partir de discussões, problemas técnicos, e bom, né, pensar no movimento, assim, tanto, enfim, pensando nessas questões práticas, né, que as pessoas estão trazendo aí, mas também gostei quando você fala do PIC como esse movimento, né, que você disse das meninas da gente, estou me inserindo ainda nos termos, assim, por que eu digo isso, né, porque eu me tornei sócia recente, e aí me deparei com essa questão, com esse tema, eu joguei ali no grupo, falei, gente, eu não consigo entender muito bem, assim, essa coisa da sexuação, ficou para mim, assim, pô, queria mais aqui, queria que tivesse explicando mais, porque eu sinto que tem uma ênfase nessa identidade, sexuação, que outras escolas dão nesses temas. E aí eu e o Gabriel, a gente até ficou pensando em encomendar esse livro, né? Bom, e agora eu tô, assim, muito interessada, e eu fiquei surpresa, assim, que elas sugeriram uma modificação, inclusive, né? Sim. Então, queria reforçar se você puder mandar esse texto para a gente. Enquanto o seu livro não chega, eu vou mandando esse texto. Ótimo, obrigada. Obrigada. Flávia, você vai comentar? Não, acho que não. Então, acho que é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez, Flávia, por estar aqui com a gente, conversando. Lara está perguntando se vamos ter uma segunda rodada. Vamos ter outras rodadas aí mais para frente. Mas queria agradecer, então, também a presença de todo mundo e a conversa toda, enfim, né? Estamos aí construindo esse papo vez a vez. É isso, gente. Obrigada também, quero agradecer a vocês e estou esperando todo mundo em Brasília, hein? Estaremos, então, fim de novembro, início de dezembro, de 30 a 2, né? De 30 de novembro 30 a 2 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Estaremos, então, todos, ou não todos, mas alguns bons. Enfim, vamos fazer esse esforço de estar lá em Brasília. Tá bom? Tá bom, É isso gente. aí. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado, Valeu, Flávia. boa noite, Boa pessoal. noite, gente. Boa noite. Tchau.